Paz do Senhor a todos que assistem o canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está voltando aqui mais uma vez com os nossos vídeos. E no vídeo de hoje eu trouxe um tema que é interessante, que é pertinente, que foi o tema da escola dominical dos jovens no trimestre passado. Que na primeira aula eu fiz uma provocação aos jovens, que na última aula eu responderia a essa pergunta. A gente tratou sobre Daniel, sobre o livro de Daniel. E na primeira aula eu fiz a seguinte pergunta: por quê? A história de Daniel é bem conhecida, nós conhecemos, é ensinada, é propagada, é bastante divulgada, então todos têm um bom conhecimento da história de Daniel. Só que tem um ponto que na realidade é uma interrogação dentro do livro de Daniel, e foi essa provocação que eu fiz na classe dos jovens. A pergunta foi: onde é que estava Daniel no capítulo 3, no episódio da estátua de ouro, onde seus amigos vão ser jogados dentro da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas a pergunta é: aonde estava Daniel? Bom, essa é uma pergunta que a gente tenta responder porque biblicamente ela não é claramente respondida. Então a gente faz algumas inferências para de alguma maneira tentar responder essa pergunta. Mas antes que a gente responda a pergunta, vamos fazer uma análise bem rápida para o vídeo não ficar tão longo do livro de Daniel. Daniel basicamente é levado para a Babilônia no ano de mais ou menos 605 a.C. Quando chega na Babilônia, ele intenta, juntamente com seus amigos, no seu coração não se contaminar. Isso mostra o caráter de Daniel, a devoção e a fé de Daniel, porque mesmo longe de tudo e de todos que ele conheceu, ele preferiu continuar ainda servindo ao Senhor e não se contaminar com aqueles manjares da Babilônia. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor ele tem uma visão, um sonho de uma estátua de ouro, que ninguém consegue responder, mas Deus dá graça a Daniel para que ele interprete aquele sonho de Nabucodonosor. E é interessante que por causa disso, Daniel é exaltado dentro da Babilônia. A gente pode ler isso em Daniel, no capítulo de número 2, no versículo de número 48. Vamos ver o que o texto diz? Olha o que o texto diz. Então, o rei fez engrandecer a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dádivas, e o constituiu por governador de toda a província de Babilônia, e como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então Deus dá graça a Daniel. Daniel interpreta, revela o sonho que Nabucodonosor teve, e por esse motivo ele é exaltado dentro da Babilônia. Guarde isso, porque isso é uma informação importante. Mas, se vamos um pouquinho para frente no capítulo 3, esse mesmo Nabucodonosor, que tem o sonho, que é interpretado por Daniel, ele agora se acha no direito de levantar uma estátua de ouro para ser adorada. E ao levantar essa estátua de ouro, no toque da música que iria ser tocada, nos instrumentos, todos os povos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. Quando a música toca, os instrumentos tocam, apenas 3 permanecem em pé: Sadraque, Mesaque e Abednego, e por esse motivo são lançados na fornalha de fogo ardente, e eles causam tanta raiva em Nabucodonosor que essa fornalha é aquecida 7 vezes mais. E aqui tem um detalhe importante, porque Nabucodonosor exige dentro do capítulo 3 que todos os povos e todas as nações adorassem a estátua. Olha que interessante. Capítulo 3, versículos 6 e 7. E qualquer que não se prostrar e não adorar na mesma hora, será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E então, ao ouvirem todos os povos o som da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de todos os instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas postraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Portanto, era um decreto que se estendia a todos, independente de que cargo ele ocupasse. Esse decreto era para que todos, ao ouvirem, adorarem a estátua. Por que eu disse isso? Existem pelo menos 3 interpretações acerca de onde estava Daniel. Alguns chegam mesmo a
ter a coragem de dizer que Daniel se prostrou. Isso partindo do pressuposto de quem era Daniel dentro do próprio livro de Daniel não se sustenta. Porque em Daniel, no capítulo 1, nós temos Daniel adorando a Deus e resolvendo não se contaminar com os manjares que tinha na Babilônia. E não só isso, mais para frente, Daniel capítulo 6, nós temos Dário levantando um decreto e impedindo que por 30 dias não se fizessem petições a nenhum Deus dentro da Babilônia. Daniel desobedece esse decreto por causa do seu caráter e da fé que ele tinha em Deus, ora a Deus e por esse motivo é lançado dentro da fornalha de Biscopinai, dentro da cova dos leões. Então olhe como a vida de Daniel, ela mostra que ele confiava, ele tinha fé no seu Senhor e como ele servia a Deus de fato. Então essa possibilidade, partindo da ideia de quem é Daniel dentro do próprio livro de Daniel, ela não se sustenta de que Daniel adorou a estátua. Então essa suposição, ela é falsa na minha opinião. Alguns outros entendem que Daniel era alto demais para ser tocado, que Daniel provavelmente estava dentro daquele cenário, mas por ele ser tão alto no império, a punição dele seria posterior, seria uma punição separada, ou então, entre aspas, passaram a mão pela cabeça de Daniel. Eu acredito que não, porque o texto que nós lemos, percebemos que se estendia a todos os povos e nações, trazendo uma ideia de que era um decreto geral, independente do cargo que ocupasse. E a terceira ideia, ou a terceira opinião, que para mim faz mais sentido, era que naquele momento Daniel não estava. Como ele era alto na província da Babilônia, muitas vezes o rei ele não ia em algumas negociações diplomáticas e por esse motivo Daniel, como governador da Babilônia, ele iria no lugar do rei. Então, na minha opinião, naquele momento, nessa situação que ocorreu, Daniel não estava presente na Babilônia. Provavelmente ele poderia estar viajando para tratar de negócios relacionados ao reino. E você, o que achou? Qual é a sua opinião? Faz sentido para você? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.